Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar então a audiência pública. A fim de cumprirmos com o disposto nos artigos 68A e seguintes do Regimento Interno, daremos início aos trabalhos da audiência pública do mês de maio, onde deverão ser prestadas informações pelos senhores secretários municipais acerca da avaliação da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre anterior, sobre as matérias vinculadas às suas respectivas áreas de competência. Vai começar pela secretaria? Da Fazenda. Cadê o secretário? Só um pouquinho. Bom, eu queria então chamar para explanar e fazer as suas explanações a secretária da Fazenda, Silvana Francinetti, né, Silvana? Pois não, vamos começar então. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para avaliar o cumprimento das metas da execução orçamentária do primeiro quadrimestre do ano de 2014. A base legal para essa audiência pública, a gente gosta de citar sempre o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Responsabilidade da gestão fiscal consiste, em previsão de riscos e correção de desvios, obediência aos limites legais, equilíbrio das contas públicas, ação planejada e transparente, cumprimento de metas pré-estabelecidas, renúncia de receita com contrapartida. No primeiro quadrimestre, a arrecadação do município ficou assim distribuído. Então, receitas tributárias, foi arrecadado R$ 17.114.155,63. De contribuições, R$ 1.455.000. Receitas patrimoniais, R$ 2.435.000. Receita com serviços, R$ 7.023. Transferências correntes, R$ 43.416.000. Outras receitas correntes, R$ 4.277.000, receitas de capital, R$ 1.395.000 e receitas intraorçamentárias, R$ 3.149.000, totalizando uma receita de R$ 73.252.000 no primeiro quadrimestre. Destacamos aí a receita do Instituto de Previdência, que está englobada nesse valor, no valor de R$ 5.986.000. A despesa ficou assim distribuída: despesas correntes, 52 milhões, despesas de capital, 6.900.000, despesas intraorçamentárias, 3.900.000, totalizando 63.569.000. Destacando a despesa do IPREMA, do Instituto de Previdência, 3.062.000. O resultado do exercício, que é a receita menos despesa, foi superavitário, no valor de R$ 9.683.029. Comparando ao primeiro quadrimestre do exercício de 2013, a nossa arrecadação chegou a 64 milhões, a despesa foi de 46 e o superávit foi de 18 milhões. Ali é um quadro comparativo da receita. Então, aquilo que a gente apresentou em números ali está em gráficos. E a gente sempre percebe que a receita que mais influencia na nossa arrecadação são as transferências correntes, que é aquele amarelinho ali grandão.
E o que são essas transferências, né? São todos os repasses que a gente recebe, federal e estadual. Então, hoje a prefeitura é muito dependente dessas transferências. As despesas ali por funções, demonstrando aquele valor de 63 milhões para cada função de governo. Função legislativa, 2.115.000, participando com 3,32% do orçamento. Essencial à Justiça, 473 mil, participando com 0,74% do orçamento. Administração, 6.300.000, participando com aproximadamente 10%. Segurança Pública, 47 mil, participando com 0,08%. Previdência, 3.062.000, participando aí com 4,82%. Assistência Social, 1.400.000, participação de 2,32% do orçamento. Saúde, 14.786.000, participando com 23,26% do orçamento. Trabalho, 137 mil, participando com 0,22%. Educação, 18 milhões, participando com 28,80% do orçamento. Cultura, 1.221.000, participação de 1,92%. Urbanismo, 6.500.000, participação de 10,28% do orçamento. Gestão ambiental, 1.735, participação de 0,01% do orçamento. Comércio e serviços, 654 mil, participação de 1,03%. Desporto e lazer, 398 mil, 0,63% do orçamento. E os encargos especiais, 7.990.000, com participação de 12,57%. Para uma explicação, esse ano a gente teve um precatório de quase 6 milhões, então é o que está influenciando bastante nos encargos especiais ali de 7.990.000. Demonstrando graficamente, né, a despesa por função de governo, aí vocês veem ali as fatias que mais consomem o orçamento. Educação, saúde e obras. O verdinho, o azul. Gastos por unidade orçamentária. Então, a Câmara Municipal, 2,5 milhões. Gabinete do Prefeito, 499 mil. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 5.300.000. Secretaria Municipal da Fazenda, 1.800.000. Secretaria Municipal de Obras, 14.600.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, 2.200.000. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 33.800.000. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 1.050.000. Secretaria Municipal de Saúde, 21 milhões. Encargos gerais do município, 10 milhões. Secretaria Municipal de Governo, 3.400.000. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, 3.500.000. Valores empenhados aqui, tá? A gente chegou a um total de 100.350.000. Os valores que eu demonstrei anteriormente são valores liquidados. Dentro da gestão fiscal, a gente demonstra os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa total com pessoal chegou a 84.849.000. Isso representa 50,87% de percentual. A receita corrente líquida chegou a 166.807.000. A dívida consolidada, a gente finalizou com 12.891.000. Em relação à receita corrente, é um percentual de 7,73%, bem abaixo do limite que a gente poderia utilizar, que é de 120%. Os restos a pagar finalizou com um saldo de 5.451.000. Então, ali tem o saldo que foi pago e o que foi cancelado. Então, o saldo em 30/4 é 5,5 milhões. A disponibilidade financeira em 30/4
de 40.656.000 entre contas movimento e contas vinculadas. Aplicação no ensino. A receita de impostos chegou a 44 milhões no quadrimestre. A aplicação mínima obrigatória em relação a essa receita seria de 11.097.000, né, que seria os 25%. Nós aplicamos em valores empenhados 18.475.000. Isso representa 41,62% da receita de impostos. Então, a aplicação a maior de 7.377.000, ou 16,62% a mais. Em valores liquidados, a aplicação chegou a 12.396.000, o que representa 27,93% da receita de impostos. Aplicado a maior, 1.299.000, o que representa 2,93%. O Fundeb, a receita foi de 10.296.000. De retenções, nós tivemos 5.730.000. A aplicação no magistério, que é os 60%, chegou a 9.341.000, representando 81,02%. E a aplicação em outras despesas chegou a 1.890.000, representando 18,36%, que seria o mínimo de 40%. Aliás, o máximo de 40%. Aplicação total de 99,38% do valor recebido. Aplicação na saúde. A receita de impostos, como eu já disse, foi de 44, 389, 309,62. A aplicação mínima obrigatória seria de 6.658.000. Nós aplicamos 13.598.000, o que representa 30,63% da receita de impostos. O valor aplicado a maior foi de 6.940.000, ou seja, 15,63% acima do limite. Em valores liquidados, a aplicação foi de 10.879.000, representando 24,51%. Aplicamos a maior, 4.221.000, que representa 9,51%. O município de Mariporã vem cumprindo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, atendendo os limites legais de gastos com pessoal, saúde, educação e endividamento. É só, fico à disposição. Gostaria de que algum dos vereadores passasse a palavra para poder fazer pergunta para a secretária Silvana. Vereador Marcinho da Serra. Por favor, Marcinho, a palavra é sua. Boa noite a todos, secretários, senhoras e senhores presentes, público que nos acompanha ao vivo. Boa noite, secretária. Secretária, algumas dúvidas, aí a senhora vai falando, eu vou elucidando e a gente vai eliminando. A primeira é a seguinte: na receita, previsão anual, 186.200.000, e na despesa, 198.800.000 e alguma coisa. Dá uma diferença de 13 milhões. Só que a senhora pudesse explicar, só para que eu possa entender aqui essa... Essa despesa autorizada, que é de 198 milhões, ela já contempla algumas suplementações por superávit financeiro. Então, o superávit financeiro são aqueles recursos que nós passamos de um exercício para o outro, e a gente contempla ele neste orçamento, né, como superávit. Então, não estava previsto, não existiu uma previsão, mas é um dinheiro que se pode gastar. Por isso, aí, existe essa diferença entre receita e despesa. Tá, ok. Então, seria a receita realmente de arrecadação 180, mas já tem esses 13 milhões aí em caixa para aportar no orçamento. Tá, ok. A outra pergunta refere-se a aqueles encargos especiais que a senhora tinha nos falado, que é precatórios. Tem como disponibilizar para essa casa esses precatórios que foram pagos? Só para que a gente possa ter na pasta? Só para elucidar mesmo, saber o que foi feito e de quais gestões que foram feitas também. São 4 precatórios, o maior deles é o
é aquele daquele imóvel de Terra Preta, né? E só este chega a quase 6 milhões. E aí a gente tem alguns outros menores, mas eu disponibilizo uma relação. A gente possa acompanhar isso, saber exatamente o que está acontecendo. Eu acho que... um outro que me chamou a atenção é a respeito em relação a gastos com o pessoal. Despesa, nós estamos em 50,87 e o limite prudencial é 51,3. Então, a gente está muito ali próximo do limite. Tem alguma explicação para que forma que vocês estão trabalhando para tentar reduzir isso, para que não fique tão ali próximo do limite? Na verdade, a gente até já reduziu, porque em dezembro nós fechamos com 51,30. Né? Em dezembro nós já fechamos no limite prudencial. E aí algumas coisas influenciaram essa questão, Marcinho. No ano de 2013, a gente teve um problema de arrecadação, de receita, né? Então, eu já expliquei na outra audiência que o Instituto teve algumas receitas negativas contabilizadas e isso influenciou na nossa receita corrente líquida, né? É por aí que você pega o percentual de folha, né? Então, em abril de 2013, a nossa receita corrente foi de 156 milhões. Se você pegou ela em dezembro de 2013, nós estamos em 157 milhões. Né? Então, quer dizer, 1 milhão só de aumento, mas não é bem isso, é que essas receitas do Instituto acabou sendo influenciando a queda da nossa receita corrente, que deveria chegar a 170 milhões tranquilamente, né? Mas não aconteceu. Então, esse foi um ponto que prejudicou a nossa despesa com o pessoal em dezembro. Isso já foi corrigido, né? O Instituto já encontrou outra forma de contabilizar essas receitas. Então, este ano, a gente não deve sofrer essa influência desses resultados na receita corrente. Então, até por isso, você pode ver que o percentual já diminuiu. Nossa receita de 157 em dezembro já pulou para 166. Né? Então, a gente já vem recuperando isso. Tá? Tá ok. Obrigado, secretária. Obrigado. Nada. Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta para a secretária? Nenhum vereador? Obrigado, secretária Silvana, pela sua explanação. Continuando a nossa audiência, eu convido agora a secretária Ticiane Costa da Loia para fazer suas explanações da Secretaria de Obras, Serviços e Habitação. Por favor. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Bom, vamos falar aqui do Obras. Eu fiz uma divisão pelos departamentos que eu tenho e um resumo do gasto de cada departamento. Então, a Secretaria tem o Departamento de Urbanismo e Planejamento Estratégico, que é o Departamento de Aprovação de obras particulares e Fiscalização. Na gestão urbana, eu tenho lá a dotação autorizada 23 mil do quadrimestre. Não foi gasto nenhum recurso, porque esse departamento ainda não precisou de material, de nada que fosse assim, que precisasse gastar. Então, ele fechou o quadrimestre ainda com os 23 mil. No mesmo departamento, eu tenho a gestão de contrato de concessionárias, que, no caso, ficou com uma dotação autorizada de R$10 mil, que também não foi utilizado, ainda não foi necessário, encerrou com a dotação de 10 mil. O total do Departamento de Urbanismo, eu tive uma dotação autorizada de 33 mil, não houve gasto e fechou com os 33 mil. O Departamento de Obras Públicas, outra diretoria que cuida das obras. Eu tenho o programa da iluminação pública,
onde eu tive uma dotação autorizada de 1.579.000, foi empenhado 1.393.000 e liquidado 507.000. O saldo da dotação é 185.000. Esses recursos são referentes a pagamentos de contas de iluminação pública, iluminação das ruas, das praças, dos eventos que ocorrem. No Departamento de Obras Públicas ainda tem a implantação de infraestrutura urbana, onde eu tenho uma dotação de 6.525.600. Foi empenhado no quadrimestre 2.487.000. Ainda não foi gasto e o saldo da dotação é 4.038.000. Essa dotação ela é alta porque aqui está incluído os convênios, as contrapartidas, o FUMEF, o royalties de petróleo, as emendas estaduais e federais, as contrapartidas dessas emendas. Esse empenho de 2.487.000 é referente àquela obra de pavimentação que já está em andamento, diversas ruas do município, que a primeira medição dela foi feita agora em maio, por isso ela não entrou nas contas do quadrimestre anterior. O total do Departamento de Obras Públicas é 8.104.000 no quadrimestre autorizado, foi empenhado 3.880.000, liquidado 507, que é da iluminação. O saldo é de 4.224.000. Departamento de Habitação. Tenho somente a gestão de habitação, onde eu tenho uma dotação de 65.000. Ainda não foi necessário os gastos com esse departamento. A gente tem uma funcionária. E o saldo da dotação é 65.000. Esse departamento faz a gestão dos cadastros de área de risco, acompanha o programa Cidade Legal, onde não há gastos, né, o programa se cumpre sozinho, e ações de fiscalização de contenções em áreas irregulares, invasões e áreas de preservação. Então, ainda não houve gastos com esses serviços. Agora, o maior, o Departamento de Serviços. Esse departamento eu tenho a manutenção do sistema de TV, onde eu tenho uma dotação autorizada de R$10.000, não gastei no quadrimestre, né? Não tive empenho nem liquidado, e o saldo é de R$10.000. É o sistema de manutenção das antenas de TV, que são feitos por essa secretaria. Às vezes, a gente, agora no segundo quadrimestre vai ter, porque eu comprei equipamentos que teve reclamações lá das antenas, agora nesse quadrimestre. Departamento, agora manutenção de infraestrutura urbana. Aqui eu tenho uma dotação autorizada de R$90.000, empenhado no quadrimestre apenas R$32.072, liquidado ainda nada, que ainda não foi pago, e o saldo da dotação R$57.927. Aqui estão as manutenções do sistema de drenagens e esses recursos do 32.000 ele é utilizado para a compra de tubos e material de construção para a execução das drenagens feitas no município. Conservação de vias públicas e limpeza de córregos. Dotação autorizada R$4.896.000, empenhado R$3.090.000, liquidado R$1.707.000 e o saldo da dotação é R$1.805.000. Esses recursos são os gastos com operação tapa-buracos, massa asfáltica, máquinas e equipamentos, locação de máquinas e caminhões utilizados nas conservações. A conservação daí entra também o consórcio Proestrada, que também são máquinas e equipamentos, a gente usa. E também o despesa de pessoal está nesse programa, que são os vencimentos e indenizações. No Departamento de Serviços ainda, eu tenho a limpeza urbana, que eu tenho uma dotação autorizada de R$1.513.000, empenhado no quadrimestre R$781.000, liquidado R$380.000 e um saldo de R$731.900.000. Nesse item eu tenho os vencimentos, obrigações patronais de pessoal, material de consumo, tudo que eu uso da limpeza urbana, e contrato também de máquinas e equipamentos para limpeza urbana. Departamento de Serviços ainda, coleta de resíduos domiciliares e hospitalares, aí a coleta do lixo. A dotação autorizada de R$7.300.000, empenhado no quadrimestre R$5.585.000, liquidado R$2.058.000, saldo da dotação R$1.714.000. Aí a gente tem o pagamento do contrato de coleta de lixo domiciliar e o contrato de coleta de lixo hospitalar.
Tenho também implantação e manutenção de equipamentos públicos no Departamento de Serviços. A dotação autorizada de 50 mil, empenhado no quadrimestre 7.732, e o saldo ainda é de 42.268. Esse recurso é de aquisição de peças e materiais de manutenção de equipamentos públicos. O Departamento de Serviços tem ampliação, reforma e manutenção de velórios e cemitérios, dotação autorizada de 505 mil, empenhado no quadrimestre 320.068, liquidado 199 mil e o saldo de 184 mil. Esses recursos são usados na ampliação e reforma de cemitérios, manutenção, conservação e material de consumo de cemitérios e velório, e vencimentos, indenizações e obrigações patronais com o pessoal que fica na parte do cemitério. Departamento de Serviços também tem a manutenção do terminal rodoviário. A dotação autorizada de 35 mil, empenhado no quadrimestre 14.543, liquidado 12.004 e saldo da dotação 20.400. Todos os recursos também utilizados no terminal rodoviário, material de consumo, material permanente, pequenos reparos, tudo feito no terminal. Total do Departamento de Serviços, 14.399.000 de autorizado, empenhado 9.831.000, liquidado 4.364.000 e o saldo da dotação é de 4.567.000. Esse é o departamento que eu mais gasto. Fundo Municipal de Corpo de Bombeiros. Esse programa foi criado por conta do Fundo do Corpo de Bombeiros, que existiu o convênio. A dotação autorizada agora ficou só em 400 por conta da revogação da lei que instituiu o fundo. Então, a dotação que existia foi até remanejada para outras prioridades, pois a extensão do fundo. Coordenadoria da Defesa Civil, tenho 45 mil de dotação autorizada, empenhado no quadrimestre 4.607, liquidado 0, saldo da dotação 40 mil. Esse pagamento ainda não foi feito, mas está empenhado. Material permanente, consumo da Defesa Civil, como lonas, cones, capas de chuva, botas, lanternas, fitas, cavaletes. É a compra que a gente fez. Gabinete da Secretaria, que é a manutenção da Secretaria, todo o setor administrativo. Dotação autorizada 1.832.000, empenhado no quadrimestre 931 mil, liquidado 651, saldo da dotação em 900.639. Aí estão os recursos que pagam os vencimentos do pessoal, obrigações patronais e também desapropriações necessárias estão aqui nessa dotação. Total da Secretaria de Obras. Dotação autorizada 24.479.000, empenhado no quadrimestre 14.648, liquidado 14.648.000, liquidado 5.523.000, saldo da dotação 9.830.000. Além disso, a Secretaria também acompanha obras da saúde, que nós temos em andamento a reforma do antigo lar Violeta Verjan para implantação da Secretaria da Saúde, que está com 20% de execução nesse momento, em torno de 20%. Esse eu estou prestando contas mais porque a Secretaria acompanha, mas não é da nossa dotação, mas acompanha também. O pronto atendimento de Terra Preta, que está em andamento, está com 50% da obra executada. A ETEC foi concluída. A creche do Jardim Pereira, ela está com 80% executada. A licitação da pavimentação das ruas da cidade, ela está com 30% executado, está em andamento. Também temos os projetos das emendas estaduais e federais, foram todos entregues, aguardando agora a liberação para convênios para as próximas pavimentações. E o FUMEF, o convênio 2013, foi aprovado agora e está encaminhado para licitação, que será a pavimentação do acesso para a Secretaria de Saúde, no Violeta Verjan. Boa noite, muito obrigada. Estou à disposição para as perguntas. Obrigado, secretária. Passando agora a palavra aos vereadores, gostaria, se
Tem algum vereador a fazer uma pergunta para a secretária Ticiane? Passo a palavra para o vereador Marcinho da Serra. Bom, Ticiane, boa noite. Ticiane, o que me chama a atenção, só em relação ao Departamento de Serviços Públicos. Nós temos aí 14.399 milhões, 14.399.000. Já foi empenhado 9.380.000. Eu fiz um cálculo meio rápido aqui. Nós, no caso, pelo quadrimestre foi gasto, aliás, 4.364.000, que é o que está previsto, né? Uhum. Uma diferença, se for dividir o valor de 9 milhões, daria 3.770.000, enfim, 1.100.000 a mais já no primeiro quadrimestre. A pergunta é, terá fôlego para ir até o final? Porque sabemos que agora, de setembro para frente, que é a parte que mais nos prejudica, com chuvas, com tudo aí para manutenção das vias públicas. Essa é a minha grande preocupação. Esse departamento, ele é o que mais gasta e, às vezes, esse quadrimestre nós chegamos a ter uma máquina a mais, alguma coisa assim, por conta, né, dos períodos aí que podia ter vindo de chuva. Agora, a previsão é que, com o jeito que está indo, dá para levar até o fim do ano. Só que tem que dar uma reduzida nos gastos, principalmente material de consumo que vai muito, que é brita, né? Que isso a gente às vezes tem que dar uma segurada, porque senão a gente não chega até o fim do ano. Mas o planejamento é para dar para chegar, sim. Às vezes também tem alguns e essa dotação autorizada e o empenho são estimados, né? Às vezes eles vão variando. Conforme o que eu vou liberando. Né? Eles duram mais tempo, então você já empenha por 6 meses, por 8 meses, então já aparece esse empenho ali. E o lixo também, que já é empenhado. Você só vai pagando, né? Tá, ok. Então, só para a gente ficar um pouco mais calmo em relação a isso. Obrigado. Tem mais algum vereador fazer pergunta? Vereador Nil? Não, na verdade. Posso? Pois não, vereador Nil. Bom, boa noite, senhores secretários, senhores presentes, senhores vereadores. Secretária, a minha dúvida, na verdade, o vereador Márcio explanou, praticamente ele sanou, né? Na sua explicação eu entendi. Agora, continuando nessa colocação do Márcio, do vereador, eu gostaria de saber em relação à licitação da iluminação pública, né? Ela, pelo que você esclareceu, ela já concluiu. E a previsão que se tem para começar a ter a ordem de serviço. E também, em relação ao concreto, né? Considerando esse período que agora é meio complicado, se tem previsão de ordem de serviço também. A licitação da iluminação pública, ela não foi concluída ainda, ela está em andamento. Ela vai ser licitado somente agora a extensão de rede e pontos de iluminação, e não mais a gestão total do parque. Então, ela ainda vai finalizar. Após isso, nós vamos começar a dar as ordens de serviço conforme a disponibilidade de recursos. Então, a empresa vai fazendo conforme a gente vai tendo disponível. A licitação do concreto está concluída, mas ainda não recebi do Departamento de Materiais o contrato e não foi dada ainda nenhuma ordem de serviço. Então, por isso ainda não iniciou, mas iniciará logo em breve. E já existe o recurso. A Silvana já me viu. Obrigado, secretário. Ok. Mais algum vereador fazer pergunta? Vereadora? Não, Tchaval. Bom, não tendo mais nenhum vereador a fazer pergunta, muito obrigado, Ticiane, pelas suas explanação. Vamos agora continuar a audiência e quero convidar o senhor Dr. Jaime Ferreira Baetas Júnior, secretário da Saúde, para fazer as suas explanações.
Boa noite a todos, senhores vereadores, caros secretários, presentes. Bom, tenho a tarefa de apresentar um resumo das aplicações dos recursos da saúde nesse primeiro quadrimestre de 2014. Primeiro, como já foi explanado pela própria secretária de Finanças, as receitas vinculadas à saúde, como receita própria, 15.737.654,47 centavos. Receitas da União, 10.697.355,01 centavo. Receitas do Estado, 17.954.314 centavos. Então, no total de receitas do município de 44.389.309,62 centavos. Receitas Por da favor, eu cidade. queria convidar o vereador Écio Minozzi Júnior, presidente dessa Câmara, para fazer parte daqui da comissão. Por favor, vereador e presidente dessa casa. Pode continuar, ô secretário. Então, o total das receitas vinculadas à saúde de 44.389.309,62 centavos. Então, o mínimo a aplicar na saúde, os 15%, pela emenda constitucional 29 de 2000, seriam os 6.658.396,44. De tal sorte que, dos gastos por conta dos recursos próprios liquidados, já foram superados esses 6 milhões, detalhados da seguinte forma: atenção básica, então, 3.738.203,74 centavos, um peso maior da assistência ambulatorial e hospitalar, no valor de 6.907.502,31 centavos. Suporte profilático e terapêutico. Aqui compõe os exames diagnósticos, a assistência farmacêutica, o total de medicamentos que são disponibilizados. 99.821,93. Vigilância sanitária, 134.336,72 centavos. Então, num total gasto com recursos próprios de 10.879.864,70 centavos. Já com recursos do SUS, demais transferências da União, na atenção básica, os 552.618,99 centavos. Assistência ambulatorial e hospitalar, um valor maior, um montante de 2.563.885,47 centavos. Suporte profilático e terapêutico, menor valor de 10.001,64 centavos. Vigilância sanitária, 125.909,02 centavos. Então, gastos por conta dos recursos da União de 3.252.415,12 centavos. Agora, as transferências do Estado foram única e exclusivamente para a atenção básica, no valor de 408.243,61. Gastos com recursos estaduais e federais de exercícios anteriores, isso compete ao montante, digamos assim, o que restou de exercícios anteriores, de recursos que foram parcialmente utilizados e o que não foi utilizado foi aplicado e, por conta disso, foi restituído ao Estado. Então, o que foi restituído ao Estado no valor de 156.914,88, gastos com recursos federais, 88.971,64. Então, o que foi restituído ao Estado e ao nível federal. Então, o total geral de gastos com a saúde no quadrimestre, 14.786.409,95 centavos. Num resumo dessa aplicação na saúde, conforme a emenda constitucional de número 29 de 2000, esse percentual de gastos em relação às receitas vinculadas à saúde se demonstraram da seguinte forma: o empenhado no ano de 30,63%, o liquidado no ano, então, de 24,51% e pago no ano 22,32%.
Então, do total previsto, que seria os 15%, nós já superamos, chegamos aos 24,5% liquidado no ano. Então, basicamente, seria isso. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. O detalhamento desses gastos por área de atenção básica, quadrimestre, no quadrimestre e recursos hospitalares foram detalhados no relatório que foi enviado aos senhores. Obrigado, doutor Jaime. Gostaria de passar a palavra agora aos vereadores para fazerem perguntas ao secretário sobre dúvidas em relação ao relatório apresentado. Não tendo nenhuma pergunta, obrigado, doutor Jaime. Só peço a palavra no sentido que vale a pena ressaltar que do recurso previsto anual para a saúde, nós já chegamos a 48% do empenhado para o ano. Então, nos resta 52% de recursos para o restante do ano de 2014. O planejamento ele está de acordo com o previsto, relacionado com 6 meses, que seria 50%, mais 50% que seria agora até o final do ano. É isso? Não, na verdade nós temos 2 quadrimestres com 52% dos 2 quadrimestres. Então, está bem justo. Certo, obrigado, doutor. Continuando a audiência, convido o senhor doutor Sandro Fleury Bernardo Savazone, procurador-geral, para fazer as suas explanações. Boa noite a todos, senhor presidente, secretários, público presente. Eu vou passar a ler o relatório das receitas orçamentárias e dívida ativa da arrecadação do primeiro quadrimestre do exercício de 2014. Receitas de multa, juros de mora da dívida ativa relacionada a IPTU, R$ 10.317. Multa de juros da dívida ativa do ITBI, não houve. Multa de juros da dívida ativa do ISS, R$ 786. Multa de juros de mora da dívida ativa e outros, R$ 10.128. Receita da dívida ativa do IPTU, R$ 1.535.000. Receita da dívida ativa do ITBI, não houve. Receita da dívida ativa do ISSQN, R$ 110.516. Receita da dívida ativa do controle da contribuição de melhoria, R$ 1.013. Receita da dívida ativa de taxa de licença para funcionamento, R$ 63.705. Receita da dívida ativa, taxa de expediente, R$ 325.366. Receita da dívida ativa de taxa de publicidade, R$ 1.127. Receita da dívida ativa de varejão municipal não houve. Licença de funcionamento diferente também não, taxa de licença. Receita da dívida ativa de taxa de ocupação de solo, R$ 756. Receita da dívida ativa não tributada e outros, R$ 571.770. Correção monetária da dívida ativa, de IPTU, R$ 301.037. Correção monetária da dívida ativa do ITBI não houve. Correção monetária da dívida ativa do ISSQN, R$ 39.970. Correção monetária da dívida ativa de outras taxas, R$ 51.818. Total, R$ 3.030.881. Agora eu vou passar a ler o relatório de pessoal do primeiro quadrimestre. Sendo estatutários 1.795 funcionários, cargos em comissão 184, CLT temporário 165, estagiários 90. Total de servidores 2.234. Seria isso, senhor presidente.
Algum vereador deseja fazer pergunta? Nenhum? Obrigado, secretário, pelas explanações. Continuando a audiência, gostaria de convidar o secretário, que está substituindo a secretária Eli Barbosa Lima, da Secretaria da Educação, Márcio, né? É Márcio? Márcio Lancelotti? Lancelotti. Por favor. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu vou passar a relatar os gastos, no caso aqui, os valores empenhados referentes à execução orçamentária da educação. No que diz respeito ao pessoal, os salários e encargos sociais, o ensino fundamental foi de R$1.800.354. Na educação infantil foi de R$1.091.887. Gastos com a merenda escolar. Gastos com pessoal e encargos ficou em torno de R$138.598. Demais despesas correntes, R$119.693. Demais materiais de consumo, R$29.789. Indenizações e restituições não houveram. Compra de merenda escolar, R$2.015.632. Observando que, no caso do PENAI, a fonte de recurso do QES União foi na ordem de R$826.841. A fonte 5 também do PENAI, R$813.370. E no fornecimento de alimentação da fonte 2, com os recursos próprios, R$375.420. Gastos com ensino fundamental. Demais despesas correntes e demais gastos com materiais e de consumo. Há uma reserva de R$1.091.210 para a compra de uniforme escolar. E, com relação à conservação de unidades escolares, ampliação, reformas e, enfim, investimentos, R$1.110.873. Inclui aí também a questão da detetização, cesta básica e transporte de funcionários. Na educação infantil, com relação às demais despesas, materiais de consumo, etc., R$355.132 reservados para a compra do uniforme escolar para os alunos da educação infantil e R$1.049.428 no que diz respeito à conservação, aluguel, enfim, transporte, cesta básica na educação infantil. Com o transporte escolar, no que diz respeito a frete de peruas e ônibus, além de passes, o valor entre recurso próprio, o QES livre da União e o QES transporte contrapartida, chega a um montante de R$5.547.483. Gestão administrativa, despesas correntes, cesta básica, transporte e material de limpeza, R$449.997. Investimentos de patrimônio, valorização, etc., no caso de servidores com relação a cursos, investimentos foi R$11.389 e com relação a cursos, R$2.642. Fundeb, na rubrica do Fundeb, pessoal, salários e encargos. No ensino fundamental foi de R$2.978.820 e no infantil de R$1.719.416. Transporte dos alunos no ensino fundamental, R$670.716.
Outros materiais de consumo no ensino fundamental, no caso, o kit escolar, R$ 816.219. E na educação infantil, R$ 260.392. Kit escolar. PENAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, houve um repasse no valor de R$ 61.325. E o QES Transporte, que é o valor do convênio, é R$ 4.435.762, pegando o final de 2013 e o início aqui de 2014, lembrando que a vigência desse convênio encerra agora, ele está sendo repactuado. Bom, com relação aos tipos de transporte que são utilizados, contratados, são 19 carros, né, ao valor médio de carro-dia, 19 carros, né, R$ 10.242, são as vans. Um carro, no caso, adaptado a dia, também R$ 6.582. São mais 40 viagens, aqui no caso, nos contratos, né? Isso mesmo, R$ 15.766. E, por fim, 27 micro-ônibus, R$ 17.354. Esses são os terceirizados. A fim de esclarecer, no que diz respeito à merenda, nós recebemos alguns repasses nos seguintes valores. No caso do Estado, são 50 centavos per capita. Se, no caso, for escola de período integral, como é o caso do Arthur Vengril, são R$ 2,30. Já dos demais repasses da União, creche é R$ 1,00, pré-escola 50 centavos, ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos 30 centavos, o ensino integral R$ 1,00, no caso do fundamental, ciclo 1, e os alunos do programa Mais Educação retêm um acréscimo de 90 centavos. Eu acho que é o resumo mais abreviado possível do que é o tamanho da educação. Fico à disposição de todos agora. Obrigado. Senhor Márcio, por favor, aqui no relatório que foi enviado a essa comissão, não tem aqui esses dados referentes à condição de transporte e a essas minúcias relacionadas à merenda. Perfeito. Gostaria que o senhor encaminhasse, né, a essa comissão depois o relatório completo para nós, então, aqui, né, distribuir a todos os Perfeito. nobres edis, para se, né, ter a complementação daquilo que foi pronunciado por Vossa Excelência, né, para nós, então, aqui completarmos esse relatório. Perfeito. Deixo agora as perguntas para os nobres, né, edis a respeito da explanação do substituto da Secretaria de Educação, da senhora Eli Barbosa Lima, por favor. Tia Val, nada, nenhum. Você, o vereador Marcinho? Você ia... Eu ia pedir justamente esse relatório, que eu estava acompanhando aqui, não tinha o número de veículos terceirizados, Perfeito. municipais, e nem tampouco eu achei pertinente estar incluindo hoje. Nos outros relatórios sempre vinham. Nesse agora que foi feito, não veio. Então, isso é bom para a gente ter um parâmetro do que era no quadrimestre passado e no que está esse quadrimestre. Só para a gente ter. Então, Márcio, fica então de encaminhar a essa comissão o relatório completo para nós aqui fazer uma análise pormenorizada disso. Muito obrigado, representante, secretário, né, da Secretaria de Educação, Márcio Anzelotti. Obrigado pela explanação. Obrigado. Convido agora, dando continuidade, a presidente do IPREMA, Maria Angélica Pereira, para fazer as suas explanações sobre o IPREMA.
vereadores, demais presentes. Nesse primeiro quadrimestre de 2014, o IPREMA concedeu 13 aposentadorias e 6 pensões, contando até 30 de abril, com 372 aposentados e 114 pensionistas, totalizando uma folha de pagamento para 486 beneficiários. Nesse período, atendemos 82 perícias médicas para servidores que se encontram afastados de suas atividades laborativas, assim distribuídos: 46 em janeiro, 46 em fevereiro, 47 em março e 36 em abril. Com relação à situação financeira do Instituto, no quadrimestre, tivemos uma receita de R$ 5.986.532,33 e despesas de R$ 3.086.428,03, com resultado positivo de R$ 2.900.095,30. Como disse a secretária, houve uma mudança na forma de contabilizar o que é tratado como perdas, né, que são as aplicações financeiras em renda variável, que muitas vezes têm resultado negativo, e isso prejudicava o resultado do Instituto e, consequentemente, da receita da Prefeitura. Hoje tivemos a liberação pelo Ministério de contabilizar de outra forma. O Instituto tem que prever nos seus programas uma provisão de perdas, que eles chamam de perdas, mas que são provisórias, como já disse outra vez, e esses resultados, então, são abatidos dessas provisões e não mais das receitas, e isso ficou uma situação mais acomodada para todos os institutos e, consequentemente, para os entes, né? Então, por isso, essa situação mais cômoda, então, até para os resultados atuariais que, consequentemente, sofrem com tudo isso. E esse ano tivemos um início, né, de ano com o mercado financeiro um pouquinho mais estável, mas nem por isso estamos deixando de estar atentos, né? Já recebemos orientação que temos que ficar bem alerta esse ano, que é um ano político, e isso influencia muito no mercado financeiro. Então, para a gente ficar em uma situação mais conservadora, evitar investimentos de muito risco, se bem que essa já é uma prática do Instituto. A gente não investe muito em fundos agressivos, né? Procuramos manter, porque a estrada tem que ser longa e ser mantida sempre tranquila. Então, a gente tem acompanhado muito, procurando melhorar os conhecimentos, mas sempre com auxílio de técnicos habilitados para a orientação. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente do IPREMA. Maria Angélica, gostaria de passar a palavra para os vereadores, se desejam fazer alguma pergunta à senhora Angélica. Maria Angélica. Vereador Marcinho. Bom, boa noite. Queria só tirar uma dúvida, que eu estava vendo as despesas que tem aqui, referente aos meses, eu estou vendo que pelo menos de 2 meses, você vê. Exatamente, 3 de janeiro, fevereiro, março, abril. Você tem um valor aqui, auxílio reclusão? Tem. É uma dos benefícios que é pertinente ao Instituto. Nós temos 2 servidores detidos, né, presos, mesmo já com sentença, e a obrigação é do Instituto em cumprir esse benefício para os dependentes. Então, essa ia ser justamente a minha pergunta. Quantos seriam? Quantos são? 2? 2. Tá, ok. Só para... É isso aí que me chamou a atenção aqui, mas no momento é isso. Obrigado. Mais algum vereador? Obrigado, então, presidente do IPREMA, Maria Angélica Pereira, né, pela sua explanação. Boa noite. Vamos terminar? Gostaria de deixar claro que todas as informações que estão aqui, né, estão detalhadas no relatório. Todos os vereadores têm essas informações. E não tendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.